por gentileza, abram as suas Bíblias juntamente comigo. Bendito seja o nome do Senhor no Novo Testamento. Glorificamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, no Evangelho de João, capítulo de número 16, por favor. Capítulo 16 do Evangelho de João. Louvo a Deus por todos vocês que estão até este momento aqui, estão dedicando esse tempo para estarem na presença do Senhor. Isso é precioso demais, amados irmãos. Dada a realidade de vocês, a realidade do trabalho aqui no vosso país, eu sempre procuro honrar todos os nossos irmãos que também lá trabalham, se esforçam. Alguns deles têm horários complicados de trabalho, mas nós sempre procuramos honrar os trabalhadores, aqueles que se esforçam de uma maneira para manter a sua casa. E você que tirou esse tempo para se dedicar ao Senhor, tenho certeza que não vai sair daqui vazio em nome de Jesus. Evangelho de João, queridos irmãos, capítulo de número 16, vamos até o versículo de número 12, por gentileza. João, capítulo 16, versículo de número 12, por favor, meus irmãos. Nós temos ali a palavra de Deus e diz assim, João 16, 12, se você achou, diga amém. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. Amém. Queridos, eu quero centrar aqui no versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus por este momento tão precioso. E nesta terceira aula, vocês ainda permanecem firmes, buscando o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da Palavra de Deus. Meus amados, eu quero falar um pouquinho nesta terceira lição, nesta nossa terceira aula, sobre aquele que é um dos pilares da verdade. Nós falamos ontem ainda sobre a verdade e os seus pilares, e mencionamos que o primeiro pilar da verdade é o próprio Deus. O segundo pilar da verdade é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O terceiro pilar da verdade é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E o quarto pilar da verdade é a própria Palavra de Deus. Quando nós mencionamos isto, queridos, nós estamos mencionando aquilo que é nada mais, nada menos do que a própria verdade. Sabemos que o Pai e o Filho são um. Quem pode dar glória a Deus por isso? E que o Espírito e o Filho e o Pai também são um. Quem pode adorar a Deus por isso? Sabemos que a Trindade é uma, ou seja, que os três são um só Deus, um só Senhor. E por isso nós, quando falamos também que a palavra é o pilar da verdade, o quarto pilar da verdade, nós sabemos que o Verbo se fez carne, e o Verbo é a palavra. E se então, portanto, o Verbo é Cristo, Cristo é a palavra, então a palavra também é Deus. A palavra vem da parte de Deus, a palavra, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele é a palavra divina, Ele é a palavra de Deus. Queridos, essa é uma relação muito lógica e muito simples quando nós olhamos as Escrituras
Eu quero que você, nesta oportunidade, dê a mão ao precioso Espírito Santo, porque é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho neste momento, para que ele te conduza para mais perto de Cristo, para mais junto do seu altar, para mais junto da sua presença. E eu não tenho a mínima pretensão aqui de falar nada que seja absolutamente da minha parte, mas tudo aquilo que eu recebi da parte do Senhor para a ministração dessa palavra. Veja que o Senhor Jesus está dizendo: eu ainda tenho muito o que vos dizer, eu tenho muito ainda o que vos falar, mas escute, eu quero que vocês entendam, vocês ainda não podem suportar o que eu vos tenho a dizer. Agora, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Era impossível que o Senhor Jesus revelasse as coisas que ainda estavam por ser reveladas, sem que o Espírito Santo estivesse auxiliando os seus discípulos para compreenderem aquilo que de Deus havia de ser mostrado, havia de ser revelado. Se hoje nós podemos compreender alguma coisa mais do que os discípulos compreendiam naquele momento em que Cristo estava com eles, é porque nós recebemos o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Os discípulos até então, e você sabe muito bem disso, não haviam sido transformados. Eles ainda não haviam recebido o poder que havia de descer do alto, que o próprio Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado e passado 40 dias com eles, lhes dando as últimas instruções, anunciou, como disse o pastor Samuel Etimur aqui, lá em Atos capítulo 1 e versículo 8: e ao descer sobre vós a virtude, ou o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Escute o que eu estou lhe dizendo. Para que eles pudessem ser testemunhas, eles precisavam de poder. Para que eles se tornassem testemunhas de Cristo, eles precisavam da manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Enquanto isso, Pedro era o que era? Era aquele mesmo discípulo que havia negado a Cristo 3 vezes. Era o mesmo discípulo cuja boca Satanás havia utilizado para dizer ao Senhor Jesus que ele não deveria subir a Jerusalém, porque senão ele seria morto. E você lembra, o Senhor Jesus, virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. E naquele instante Pedro estava sendo usado pelo diabo, os seus lábios, para declarar ao Senhor que ele não deveria morrer. E o Senhor Jesus enxergou tudo que estava por trás daquela manifestação. Pedro ainda não havia sido transformado, Pedro ainda não havia nascido de novo, Pedro estava longe da cruz naquele momento da morte do seu Senhor. Agora, depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, o Senhor Jesus está instruindo a Pedro: fica em Jerusalém, até que do alto tu sejas revestidos de poder, filho. E quando isso acontecer, você vai saber que eu cheguei à destra do Pai, eu estou assentado à direita de Deus, porque o Espírito Santo que eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará, este vos batizará com fogo, e este fogo vai fazer a manifestação, ou será a manifestação do poder de Deus nas vossas vidas. É Ele quem vos capacitará a ser diferentes, serem transformados para se tornarem a minha testemunha. Até então, aqueles homens como Pedro, que era um homem que havia sido usado pelo diabo, que havia negado o Senhor 3 vezes, que havia feito tantas coisas erradas, estava aguardando em Jerusalém a descida deste Espírito Santo, aguardando em Jerusalém a manifestação desse poder. E a
manifestação desse poder seria para mudar completamente as suas vidas, e é isso que nós precisamos hoje. Você e eu não podemos nos dar o luxo de vivermos sem a presença dele nas nossas vidas. Se é ele quem conhece o caminho da verdade, se é ele quem conhece a própria verdade, porque ele é a verdade, ele é Deus, ele é o Filho, aleluia, ele então deve fazer parte da nossa vida, ele deve ser parte integrante da nossa vida. Nós não podemos andar sem o Espírito da verdade. Escute, o Senhor Jesus disse: quando ele vier, porém, ele vos guiará toda a verdade. Por enquanto eu estou convosco, e eu não posso revelar tudo o que vocês precisam saber, mas quando o Espírito da verdade vier, eu falarei sim convosco através dele, e ele vos guiará toda a verdade. Vocês não andarão em engano algum, mas só pode andar na verdade aquele cujo Espírito Santo habita em sua vida, cujo seu coração, o templo, o corpo, é a habitação do Espírito na sua vida. Queridos, olhando para esta porção das Escrituras, eu vejo que dentre as muitas obras do Espírito Santo, após a volta de Cristo aos céus, uma delas seria levar os remidos à plena verdade. Ele está aqui para te guiar à verdade, para te tirar da confusão dos teus pensamentos, para te tirar da confusão dos teus conceitos errados, das tuas ideias de vida que você possui. E ele, assim como os discípulos que não estavam preparados, queridos irmãos, naquele momento, e em muitos sentidos nós ainda não estamos prontos, nós ainda muitas vezes estamos com dúvidas, e em muitas situações, como disse o pastor Magui, não sabemos o que fazer, mas o Espírito da verdade está aqui para nos ajudar, o Espírito da verdade está aqui para nos auxiliar. E alguém já definiu que o nosso momento, a nossa época, esta nossa dispensação não é apenas a dispensação da graça, mas é a dispensação do Espírito de Deus, aleluia. Eu amo este termo, é a dispensação do Espírito de Deus. Ele foi enviado para nos guiar, e só pode ser guiado aquele que se deixa levar pelo Espírito em sua vida. Não há outra opção. Se nós queremos encontrar o caminho e simplesmente andar no caminho e viver a verdade, nós precisamos do Espírito, que é o Espírito da verdade. Como ele se movia lá na formação deste mundo, sobre as águas, em Gênesis 1:2, moveu-se de modo especial ao longo de toda a era cristã, e chegou até nós no nosso dia. Ele está sobre a nossa vida aqui nesta noite. Ele é o nosso Paráclito, ou Paracleto, como queira, e ele é o outro Consolador que ficaria ao nosso lado para nos levar à plenitude do conhecimento de Deus. Nenhum homem jamais, nenhuma mulher jamais será capaz de chegar ao pleno conhecimento da verdade sem, aleluia, a ajuda do Espírito da verdade. Nós estamos muitas vezes enganados, achando que podemos fazer as coisas de Deus na nossa própria carne, achando que podemos solucionar os problemas que estão em nossa vida com a força do nosso próprio braço, mas ninguém melhor do que Ele é capaz de te conduzir à solução de todos os teus problemas. O Espírito da verdade, aquele que conhece o futuro, aquele que conhece o que há de acontecer no dia de amanhã. Eu e você, nós não sabemos o que tem a nos aguardar no próximo dia, o que vai suceder na nossa vida, mas uma coisa eu sei, eu aprendi que na Bíblia eu preciso ser sábio e inteligente. Então eu entreguei a minha vida nas mãos daquele que sabe o que está adiante de mim e me aguarda. Eu vou entregar nas mãos do Espírito Santo a minha vida, para que Ele me guie. Se o dia de amanhã vier, diga glória a Deus, porque Ele ainda estará lá para conduzir a tua vida. Queridos irmãos, esta é a função dele. Ele veio para nos guiar a toda a verdade.
Os discípulos, enquanto não tinham recebido, não tinham a plena consciência, não tinham a dimensão daquelas grandezas que Cristo lhes havia falado, e o Senhor havia utilizado de parábolas, porque eles também não eram capazes de entender as grandezas celestiais. Eles não eram capazes de compreender as verdades acerca do reino de Deus, e o Senhor Jesus utilizou vários objetos, várias coisas naturais, para revelar verdades sobrenaturais, para nos revelar valores eternos, em especial aos seus discípulos. Mas, queridos irmãos, eles não conseguiam. O Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, não havia tocado com o poder e com o fogo de Deus as suas vidas. Eles ainda não tinham condições de compreender as grandezas que foram reveladas nas palavras do Senhor Jesus. Mas no dia de Pentecostes, ao cumprir-se esse dia, quando estavam aqueles 120, inclusive Pedro, lá no cenáculo, veio o Espírito Santo sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas não apenas isso, aqueles homens que tinham uma característica, antes da manifestação daquele poder, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles são completamente transformados, a sua consciência já não era mais a mesma, o seu espírito agora estava vivificado pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Enquanto eles estavam com medo antes da manifestação desse poder, agora descendo o Espírito Santo sobre eles, eles tinham coragem plena para sair às ruas de Jerusalém e anunciar que aquele que morreu também ressuscitou ao terceiro dia, estava vivo à destra de Deus Pai, e que ele havia enviado o Espírito Santo Consolador para guiá-los a toda a verdade. Aleluia! É hora de nós, igreja, buscarmos como nunca a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos dele no mundo de tanta falsificação, no mundo de tanta falsidade, no mundo de tantas mentiras. Ainda assim, eu e você podemos levantar a nossa mão aos céus, ou melhor, as duas mãos aos céus, e agradecer a Deus, porque o Espírito da verdade está no nosso meio. Aleluia, aleluia. E a igreja não pode perder essa oportunidade, a igreja não pode perder o seu tempo, a igreja não pode desperdiçar a dispensação do Espírito de Deus, a igreja não pode jogar fora a oportunidade que Deus lhe deu. Veja que o Espírito Santo inspirou os apóstolos para escreverem o Novo Testamento. Antes eles eram homens frágeis, medrosos, eram homens malignos, mas quando o Senhor envia o Espírito Santo sobre eles, a palavra de Cristo não era mais uma mera palavra que havia soado em seus ouvidos, era a palavra de Deus que estava rasgando os seus corações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Quando o Senhor Jesus disse a Pedro, aleluia, que ele deveria se converter, ele ficou magoado com o Senhor, ficou chateado com o Senhor. Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta que alguém aponte o dedo e diga que está errado? Certamente você não gostaria de que alguém revelasse as tuas falhas, mostrasse as tuas imperfeições, revelasse para você alguma miséria que está na sua vida. Você nunca ia ficar feliz e satisfeito. Mas o Senhor Jesus disse que Pedro não havia se convertido, mas que quando se convertesse, contasse aos seus irmãos. Eu lhe digo, somente um milagre é capaz de fazer um homem nascer de novo. Somente um milagre é capaz de fazer aquela velha vida que nós vivíamos, aleluia, ser deixada na sepultura, para que uma nova criatura passe a reinar em nós, aleluia. Só um milagre é capaz disso. E eu lhe digo, este milagre é o Espírito da verdade que faz a vida do ser humano.
ninguém vai ao conhecimento de Deus, ninguém vai à presença de Cristo se o Espírito Santo não convencê-lo do pecado, se o Espírito Santo não mostrar a ele que ele é um pecador. Mas o Espírito da verdade só pode fazer isso quando o coração se abre, quando alguém se manifesta disponível para que ele fale o que tem que ser dito, para que ele mostre o que precisa ser mostrado. E quando o Espírito Santo fez isso comigo, quando o Espírito Santo, eu creio, fez isso na sua vida, você sentiu tão miserável, o peso do pecado era horrível, a situação em que você se encontrava era insuportável. Ele mostrou e você se entristeceu com a condição em que se encontrava, e você ainda assim sentiu o peso da morte sobre a sua vida. Aí o que fez o Espírito Santo? Ele disse: calma, eu sei que há um juízo, eu estou te mostrando, é para todo aquele que está preso e amarrado no pecado, mas eu trago a justiça de Deus à tua vida, eu trago a justiça divina para te arrancar desta condição e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou o Espírito da verdade, eu estou te guiando a verdade, para você sair da vida que você está vivendo e se tornar aquilo que Deus quer, o seu filho, a sua filha, aleluia, alcançado por Cristo naquela cruz do Calvário. Escrito está, queridos irmãos, que o Espírito Santo, ele veio para nos guiar a verdade, e eu quero ser levado todos os dias à verdade. E eu disse a você ontem: a verdade não é um objeto, a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, ela tem nome. O nome da verdade é Jesus de Nazaré, aleluia. E toda vez que o Espírito Santo me guia, ele me guia a Cristo, ele me guia a presença do Senhor, e eu sinto ela nesta noite aqui no nosso meio. Ele está nos guiando à presença de Cristo, aleluia, aleluia. Ele está nos conduzindo à presença do Senhor, estamos nos aproximando mais dele nesta noite. E quando você lê o Novo Testamento, você sabe que sem dúvida o Espírito da verdade estava trabalhando na vida dos seus escritores, estava trabalhando na vida dos evangelistas, estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo. Era o Espírito Santo quem ditava, era o Espírito Santo quem conduzia, era o Espírito Santo quem guiava, aleluia, as palavras daqueles homens, para que elas fossem colocadas ao meu e ao teu conhecimento. Não foram, queridos irmãos, palavras meramente humanas, mas as palavras que Deus utilizou pelo Espírito Santo foram registradas como a palavra de Deus para o meu e teu coração. Isso só seria possível com a intervenção direta do Espírito da verdade, aleluia. Este livro que eu tenho na minha mão, este livro que você tem na sua mão, não são meras palavras de homens, mas foram do Espírito Santo para mim e para você. Foi Ele quem guiou a estes homens a escreverem a verdade aos nossos corações. Eu não tenho um mero livro, eu tenho a palavra de Deus na minha mão, aleluia. Aleluia, aleluia. Sem o Espírito Santo isso seria uma tarefa impossível. Sem o Espírito Santo essa obra jamais seria concluída. Sem o Espírito Santo eu e você não teríamos este livro em nossas mãos hoje. Eu sou um homem privilegiado, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem, aleluia, aleluia, agradecido a Deus porque tenho o maior presente de Deus para a minha vida. Quem tem esse presente, glorifique o nome do Senhor. Você tem a palavra de Deus. Foi o Espírito da verdade que te deu, foi o Espírito da verdade que te alcançou. E veja, aqui nós temos Pedro, Paulo, João e outros tantos que foram movidos pelo Espírito para nos revelar esta verdade. Quem era Pedro antes? Quem era Pedro antes, queridos irmãos? Quem era este homem antes daquele encontro com o Espírito Santo, antes daquela manifestação de poder na sua vida? Quem era Pedro? Quem era ele? Eu digo para você, era alguém como eu e você, era alguém exatamente como nós antes de conhecermos a Cristo, mas quando ele teve encontro com o Espírito da verdade, aleluia,
Quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele se transformou numa nova criatura. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me convenceu de que Cristo era o melhor para mim, aleluia, eu deixei ele fazer a obra. Eu deixei ele operar um milagre, eu deixei ele transformar a minha vida. E se eu sou alguém hoje, é por causa dele, é a obra dele. E se você é alguma coisa, é por causa dele, é a obra dele na sua vida. Tudo aquilo que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito Santo nos colocou no Novo Testamento, através daqueles que antes eram vasos quebrados, mas agora eram vasos de honra nas mãos do Senhor, por causa da ação do Espírito da verdade nas suas vidas. O que o Espírito Santo faz é incrível, queridos irmãos. Ele pode mudar tudo aquilo que eu e você não conseguimos mudar em nossas vidas. Ele pode mudar os teus conceitos, ele pode mudar a tua própria consciência diante de Deus, e isto nos está revelado nas Escrituras. Em tal maneira a obra do Espírito na vida destes homens, que eu e você podemos olhar para as palavras de Pedro, e veja o que ele diz lá em 2 Pedro 1,19: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quem poderia escrever uma coisa assim, se o Espírito da verdade não estivesse na sua vida? Atentem para as palavras dos profetas, escutem o que eles vos anunciaram. Isto tudo se cumpriu na pessoa bendita de Jesus. Pedro está dizendo, aleluia, na pessoa de Cristo tudo se cumpriu. As exigências da lei são cumpridas nele. Tudo que foi anunciado está se cumprindo ou se cumpriu em Cristo Jesus. E agora escutem, atentem para as palavras dos profetas, diz Pedro, como uma candeia que brilha em lugar escuro, como uma luz que está brilhando em meio às trevas. É a palavra de Deus que vem ao vosso encontro, que vem ao vosso coração. Pedro antes era um vaso quebrado, agora ele é uma candeia acesa nas mãos do Senhor. Porque o Espírito Santo, o Espírito da vida e o Espírito da verdade estão nele. O Espírito Santo é quem guia a igreja e cada um de seus membros a compreensão da revelação de Deus. Como você pode entender este livro, ou querer entender este livro, sem a ação do Espírito Santo na tua vida? Sem a ação do Espírito Santo sobre esta palavra. É o Espírito Santo que toca nestas letras. Aleluia, diga glória a Deus comigo nesta noite. É o Espírito Santo que toca nessas letras e faz com que elas, aleluia, tenham vida. A letra mata, queridos irmãos, porque a letra por si só não tem efeito nenhum, mas quando o Espírito Santo toca na letra, quando o Espírito Santo toca na letra, ele produz vida, aleluia. Porque as palavras que eu vos tenho dito, disse o Senhor Jesus, são espírito e são vida. Só e somente, aleluia, só quando o Espírito Santo toca nessas letras é que elas produzem vida. Muitas pessoas já pegaram este livro em suas mãos, muitas delas leram, muitas delas passaram pelas suas letras e não encontraram absolutamente nada, mas muitas pessoas pela primeira vez tocaram a sua mão neste livro, e quando abriram, perceberam imediatamente que não era um mero livro. Aquelas palavras exalaram vida ao seu coração. Deus o tocou pelo seu Espírito estas letras, e imediatamente aquela pessoa que leu percebeu que Deus estava falando com ela. Aleluia.
Aleluia. Será que é assim que nós estamos vivendo? Porque se o Espírito da verdade não está conosco, ele não nos pode guiar à verdade. Será que o Espírito Santo tem tocado nas Escrituras? Quando você abre as Escrituras, será que o Espírito Santo está tocando na palavra? Quando você abre a Bíblia para lê-la e colocá-la diante dos seus olhos, é isso que nós devemos nos perguntar hoje. Temos o Espírito da verdade? Porque para nos levar ao pleno conhecimento da verdade, nós precisamos do único Espírito que conhece a verdade. Aleluia! Aleluia! E esse mesmo Espírito, ele só pode nos fazer compreender este livro quando nós temos a sua presença em nossa vida. Eu quero que você comigo levante um instantinho a sua mão aí onde você está, feche os seus olhos na presença do Senhor e diga você a Ele, não a mim. Eu não preciso nem ouvir, eu não preciso nem escutar o som da tua voz, mas diga a Ele: Espírito da verdade, guia-me, guia-me nesses dias, guia-me no último momento da tua igreja sobre a face da terra. Eu não sei você, mas eu creio que nós estamos no limiar para o arrebatamento, estamos prestes a encontrar com o Rei da Glória. Diga a Ele: Espírito da verdade, guia-me, guia a minha vida, guia o meu ministério, guia a minha chamada, guia-me a minha fé, guia-me nos meus passos do dia a dia, nas decisões da minha vida, guia-me, conduza-me no meu ministério. Eu preciso da tua liderança, eu preciso ser guiado por ti. Aleluia! Eu não quero viver em engano, eu não quero viver em incertezas, eu não quero estar dentro da igreja e achar que eu estou salvo quando na verdade estou longe da presença de Deus. O Espírito que revelou aqueles homens as Escrituras é o mesmo Espírito, aleluia, que quando toca, quando ele traz luz sobre estas letras, nos revela a verdade e a vontade de Deus. Se você não tem esse Espírito, talvez este livro esteja um pouco, aleluia, abandonado lá na sua casa, na sua vida do dia a dia. Queridos irmãos, há uma estatística, e isto é terrível, pelo menos lá no Brasil, não sei você aqui no Japão, mas as pessoas acessam milhares de vezes o seu celular por dia, milhares de vezes. Alguns que parece que passam o tempo todo, queridos irmãos, mexendo, manuseando o seu aparelho. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: passam milhares de vezes verificando o que está no seu telefone, mas este livro não tocam uma vez sequer, não pegam ele uma vez sequer durante o dia, não tocam nele, não manuseam ele. E é aqui que tem vida, é aqui que brota a vida, é daqui que o Espírito pode te guiar na verdade, é aqui que ele revela a vontade de Deus. Estamos mais preocupados na mensagem que alguém tem para nos mandar do que o próprio Deus nos tem a dizer. A gente prefere mais isso aqui do que isso aqui. A gente prefere mais isso aqui do que isso aqui. Será que Deus está falando com alguém? Será que o Espírito Santo está te guiando a verdade nessa hora? Eu acho. Ele está te guiando a verdade? Será que Ele não está te confrontando agora? Será que você verifica tantas outras coisas durante o dia na sua vida, mas não verifica o que Deus tem a dizer ao teu coração? Oh, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus, Ele nos inspira, Ele nos motiva a querer mais de Deus. E só tem uma maneira de você se aproximar de Deus. Você tem que dizer, como eu convoquei você a falar antes: Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me conduza. Me leva até a presença do Senhor. Me guia até Cristo Jesus. E o que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Oh, aleluia. Por que tanta gente equivocada? Por que tanta gente enganada no seio da igreja? Porque o Espírito Santo não conduz a sua vida. Não pode levá-lo até a verdade. Não pode conduzi-lo a um lugar onde os erros, as falácias e os enganos serão deixados de lado. Aleluia. Eu quero convidar esta igreja nesta noite a dizer ao Espírito Santo: guia-me, conduza os meus passos. A verdade escrita, queridos, neste livro, quando o Espírito Santo toca, ela se torna na verdade iluminada da parte de Deus para as nossas vidas. E à medida que você examina e o Espírito Santo está te guiando, Ele vai ter o prazer de se achegar junto a você, colocar a mão dele sobre o seu ombro, esta pessoa bendita, e dizer: filho, sabe o que isso quer dizer, meu filho? Isso quer dizer que o Deus dos céus, Ele está aqui junto a você para iluminar o teu entendimento, para te revelar a solução para o problema e a luta que você está enfrentando na tua vida. Ele está aqui para te mostrar que aquilo que os nossos pais passaram, que os profetas viveram, foi deixado para a nossa instrução, foi deixado para o nosso conhecimento. Os maus exemplos para não serem seguidos e os bons exemplos para serem imitados. Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis pela igreja de Cristo nesses últimos dias. Ele é um espírito ciumento, você sabe disso. Ele tem ciúmes, ele tem zelo, ele tem, queridos irmãos, um sentimento pela tua vida de não compartilhar você com nenhum outro rival, com nenhum outro, aleluia, objeto ou coisa que possa te afastar da presença de Deus. Ele não quer te compartilhar com nada, com ninguém. O momento dele é dele contigo, o momento dele é pessoal com você. Aleluia. Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Qual dos homens sabe? Você sabe de si mesmo. Você não sabe do que há no seu irmão, você não sabe do que há na sua irmã, você sabe de si mesmo. Agora escute: assim também como o espírito do homem conhece as coisas do homem, também as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus que as conhece, porque é o Espírito do Senhor, é o Espírito da verdade. Agora, porém, se nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus agora, então a verdade habita em nós, então a verdade está em nós. Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto: se vocês não têm o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, Ele vai revelar a verdade aos vossos corações. Aleluia, aleluia. Quem pode dizer que conhece a Cristo se não tem o Espírito da verdade? Quem pode dizer que conhece a Deus se o Espírito Santo não lhe tem guiado os seus passos no dia a dia? E eu quero dizer a você que o Espírito Santo vai nos levar a experimentar e viver a verdade. Oh, irmão, isso é forte. Isso é forte demais. Ele vai levar você a experimentar e viver a verdade.
Quantas vezes nós vivemos uma mentira? Quantas vezes vivemos aquilo que de fato não deveríamos viver? E eu quero concluir nessa noite dizendo a você que está me ouvindo, em nome de Jesus: se o Espírito Santo é quem guia você, ele jamais vai te levar a viver uma mentira na sua vida. Ele jamais vai te conduzir a uma vida de falsidade. Ele jamais vai te levar a uma vida de aparências. Ele jamais vai te fazer imitar, aleluia, aquilo que é santo, não sendo verdadeiro diante da face de Deus nessa vida. Meu Deus do céu. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Diga: Deus me trouxe aqui nessa noite. E eu aceitei o seu convite. Porque Ele precisa. Diga: porque Ele precisa, pelo Espírito Santo, me guiar a toda a verdade. É o desejo do teu coração nesta noite? É o sentimento do teu coração nesta noite? Nós muitas vezes nos pegamos vivendo algo que não deveríamos viver. Nos achamos fazendo e praticando coisas que não deveríamos fazer ou praticar. Mas se deixarmos o Espírito Santo guiar os nossos passos, oh aleluia, Ele vai nos conduzir à verdade. Quem mais perto de Cristo está, mais parecido fica com Ele. Vou repetir o que eu disse: quem mais perto de Cristo está, mais parecido fica com Ele. E só tem um que conhece esse caminho, é o Espírito da verdade. Eu quero que você dê as mãos a Ele nessa noite. Diga para Ele: Espírito Santo, toma minha mão, guia-me, conduza-me no caminho que vai à verdade. Eu quero estar mais perto de Cristo, e quanto mais perto de Cristo eu estiver, mais parecido com Ele eu quero ficar. Aleluia. A minha esposa precisa de um marido melhor, o meu esposo precisa de uma esposa melhor, os meus filhos precisam de um pai e de uma mãe melhor, a minha igreja precisa de um obreiro melhor, a minha igreja precisa de um ministro melhor. Só tem uma maneira, eu sei, o teu servo está me dizendo nessa noite que só tem uma maneira, eu sei, que o Espírito me guie à verdade, que o Espírito me leve a Cristo, para ser mais próximo, mais parecido dele, mais, aleluia, como Ele é, menos do que eu sou e mais dele na minha vida. Só o Espírito Santo é que pode fazer esta obra, te fazer experimentar e viver a verdade. Não tem outra igreja, não tem outra igreja. Você pode cantar todos os hinos que você tiver para cantar, você pode fazer o que você quiser fazer, você pode tentar imitar o que você quiser imitar, mas para chegar a Cristo só tem um que conhece o caminho, e este é o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio dele nessa noite. Eu quero ser cheio da sua presença nessa noite. São realidades eternas, absolutas, que só pode ter na vida alguém que é guiado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito que te conduz à verdade. Oh, irmão, e o pior é que muitos ouvem a verdade, escutam a verdade, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque não é o Espírito Santo que está conduzindo as suas vidas. Você ouviu o que eu disse? Muitos ouvem e nunca conseguem chegar ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Tem muitas pessoas que ouvem, são maravilhosos ouvintes, escutam muito bem, mas na hora de pôr em prática falham, fracassam, porque não é o Espírito Santo que está conduzindo as suas vidas. Mas eu creio numa igreja que está aqui nessa noite. Eu creio numa igreja que não saiu de casa para perder o seu tempo. Eu creio numa igreja que veio estar na presença do Senhor, porque quer que o único Espírito que guia a sua vida é aquele que o Pai enviou dos céus no dia de Pentecostes. É aquele que o Pai enviou com poder e que encheu 120 no cenáculo, e que também pode encher a sua vida aqui hoje. Este é o teu cenáculo nesta noite. Este é o lugar do teu encontro com Ele. Este é o teu lugar da manifestação do poder dele na sua vida. Eu quero
Senhor comigo. Você pode ficar em pé na presença dele comigo. Diga para ele então que você quer ser guiado por ele. Não vai ter profeta que vai passar na tua casa, não vai ter profeta que vai passar diante de você, que vai trazer essas profecias satânicas, essas mensagens do inferno para massagear o teu ego, te fazer se sentir bem e te afastar de Deus. Não, o Espírito Santo vai te levar para um lugar onde você se humilha, onde você se rende, onde você se entrega, onde você diz: eu diminua e o Senhor apareça, eu desapareça e a tua glória se manifeste na minha vida. O Espírito Santo, ele não veio para te fazer se sentir bem consigo mesmo. O Espírito Santo não veio a este mundo para você se sentir bem consigo mesmo. O Espírito Santo veio te ajudar a morrer. O Espírito Santo veio nos ajudar a morrer. Quando eu morro para mim mesmo, quando eu me rendo, quando eu me entrego, Ele que ressuscitou Jesus entre os mortos está nos fazendo lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse: se nós morremos com Cristo, também com Ele ressurgiremos. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Se com Cristo morremos, também com Ele ressuscitaremos, igreja. O mesmo Espírito que entrou lá naquele sepulcro, aquele mesmo Espírito que entrou naquele túmulo, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. Ele estava há pouco mais de 2000 anos atrás em Jerusalém, levantando o Filho de Deus entre os mortos, ressuscitando dentre os mortos, e é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite no Japão. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. É Ele que nos guia a verdade. O Espírito Santo não veio para você se sentir bem consigo mesmo. Ele veio para glorificar a Cristo na sua vida. É quando eu troco a minha vida pela dele. Que a glória dele se manifesta. Será que tem alguém que quer isso mesmo? Será que você realmente quer ser guiado pelo Espírito Santo? Se é você com quem Deus está falando, levante a sua mão bem alta aí onde você está. Ou solte a mão de quem está do seu lado, largue a Bíblia, descruze os braços. Eu repito o que eu disse ontem: isso é o Evangelho, aleluia. E ele é simples assim. O Evangelho é simples assim. Oh, que de tudo que eu disse, desde o início até o fim, o que, aleluia, o Senhor está dizendo a você pelo Espírito Santo, é que Ele quer guiar você à verdade. Mas você tem que dizer: toma-me pela mão, me leva. Você ouviu o que eu disse? Diga para Ele: toma-me pela mão, me leva, me conduz. Não, Ele não vai soltar a tua mão. Alegoricamente estou falando, Ele não vai largar a sua mão. Não, é você que pode soltar a mão dele. É você que pode largar a mão dele. Mas Ele vai segurar você. Até o momento em que você quiser, até o momento em que você desejar. Ele não vai segurar você se você quiser ir embora. Ele não vai prender você se você quiser ir embora, não. Ele vai levar você quando você quiser ser guiado. É por isso que muita gente escolheu ir para o céu. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo é o único que conhece o caminho ao encontro de Jesus nos ares. Eita, meu Deus! Aleluia! A igreja está entendendo o que o Senhor está falando. O Espírito Santo é o único que conhece o caminho ao encontro do Rei da Glória, quando Ele rasgar os céus com os seus anjos e se manifestar no dia do arrebatamento da sua igreja. Se você não tem Ele, diga para Ele: me dá a sua mão aqui, me dá a sua mão aqui, Senhor, me conduz, chega. Não quero mais tomar decisão alguma sem a tua direção. Não quero decidir mais nada. Olha o que o Senhor está falando aqui nessa noite. Não sei se volto para o Brasil ou se fico no Japão. Dá a mão para Ele. Dá a mão para Ele. E pare de fazer coisas que você não deve. De tomar decisões que não cabem a você. Se Ele quiser te levar, Ele vai te conduzir e tudo vai se encaminhar na verdade. Aqueles que levantaram a sua mão e desejam ser guiados pelo Espírito Santo, eu quero fazer um convite para você mais uma vez a vir neste altar e dizer: guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. Escute, Ele está com a sua mão estendida. É só você segurar. É só você segurar. É só você segurar. É só você agarrar a mão dele agora. Entenda essa alegoria do Espírito de Deus agora. Entenda isso. Sabe, irmãos, num tempo em que eu fiquei esgotado, cheio de mim mesmo, mas cheio, esgotado. Algumas vezes eu achava que era Deus falando no meu coração, era o meu próprio coração. Até um dia que eu entendi pelas palavras do Senhor, pela Escritura Sagrada, pela revelação de Deus no meu coração nesta palavra, que as minhas decisões, elas são desprezíveis, elas não têm valor. Agora, quando Ele está me guiando, quando Ele está me dizendo o que fazer, não sou eu, mas é Ele em mim, aleluia. É Ele em mim, é Ele em mim, é Ele na minha vida, é Ele no meu ministério, é Ele na minha família, é Ele na minha casa. O Espírito da verdade te guia nesta noite. Dê a mão a Ele. Dê a mão a Ele agora. Estenda a tua mão em direção a Ele. Nós vamos orar. Se os pastores puderem me ajudar a orar por este povo amado de Deus que está aqui, por essa igreja querida que está aqui. Ai, como as pecadas comigo, pastor. Escute, olha para mim um instante, escute. Eu estive visitando o país e recebi um convite para morar lá. E naquele convite o meu coração ficou entusiasmado. Eu fiquei, sabe, eu disse: é agora uma oportunidade para a minha vida, para o ministério, Deus expandir a minha vida, o meu ministério. Eu voltei para casa, só faltava pegar a esposa, as crianças e as malas e ir embora. Este era o meu coração. Este era o meu coração. Eu disse para minha esposa, compartilhei com ela, e ela disse: nós vamos orar. Eu digo: vamos orar. E chegando 3 meses, passados 3 meses, eu estava numa angústia sem igual. Meu coração desejando ir embora, mas Deus não havia falado nada. Deus não havia dito absolutamente nada. E quando você menos espera, o Espírito Santo, você ouviu o que eu disse? O Espírito Santo, ele te guia a verdade.
Ele diria a verdade. Naquele momento eu estava chegando numa agência bancária, num bairro da cidade. Eu fui bem perto do meio-dia e aquela angústia corroendo o meu coração. E eu chego naquela agência e está a irmã Ju, uma senhora de idade, uma serva de Deus de oração, que me adotou em oração já há alguns anos, como filho espiritual dela. E já fazia alguns meses que eu não a via. E ela estava sentadinha num dos bancos, aguardando o seu momento de ser atendida, e eu angustiado. Vi ela, fui correndo abraçá-la. Mãe, que prazer de ver. Aquela mulher robusta, negra, abençoada, olhou para mim e disse: filho, faz mais de 3 meses que o Senhor me despertou na madrugada para orar por ti, meu filho. Tu sabe que eu te amo e que eu oro por você, mas o Senhor disse: ora pelo meu filho, intercede por ele está numa angústia, ele está numa encruzilhada, ele está com o coração dividido, não sabe muito o que fazer, está esperando uma resposta da minha parte, ora só por ele, filha. E ela me abraçou. Eu não estava na igreja, você ouviu o que eu disse? Eu não estava na igreja, eu estava numa agência bancária. Eu sentei do lado dela, ela me abraçou, nós começamos a chorar baixinho, e ela falou no meu ouvido e disse: no momento certo, na hora certa, eu, Senhor, vou te levantar daqui, eu, Senhor, vou guiar os teus passos, e quando a tua igreja olhar para ti, ela vai acenar e chorar de saudade, mas ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Sabe quem faz essas conexões? Sabe quem é que fala com aquela irmãzinha de idade para orar por você? Sabe quem é que usa o teu pastor para te trazer uma palavra? Sabe quem é que usa aquele irmão, aquela irmã de oração? Sabe quem é que fala diretamente contigo? É o Espírito da verdade. Por isso eu digo para você nessa noite, se você tem qualquer dúvida, dê a mão para Ele. Ele vai te ligar, aleluia, aquela vida, aquele momento que só Ele pode fazer. Quem poderia encaixar todas estas coisas? Quem poderia combinar este encontro? Quem poderia fazer estas coisas acontecerem? Quem poderia despertar alguém na madrugada para orar pela tua vida? Quem poderia dizer a você: filho, eu estou aqui para te guiar a toda a verdade? Dê a mão ao Espírito Santo agora, levante ela comigo. Abaixo, abaixo. Eu não quero dar um passo senão na vontade dEle. Por isso eu quero que o Espírito Santo me guie. Abaixo, ore, diga a Ele: Senhor, eu quero que o Espírito da verdade me guie. Eu não quero tomar uma decisão sequer no meu eu, na minha própria vontade. Já sofri demais, Senhor, estou colhendo resultados das minhas decisões erradas agora em minha vida. Mas eu não quero mais, eu não suporto mais, eu preciso do Teu Espírito Santo. Renda-se a Ele agora, igreja. Renda-se a Ele agora, renda-se a Ele agora, renda-se ao Espírito Santo, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Enquanto nós louvamos a Deus, você e eu oramos, enquanto os irmãos louvam a Deus, eu e você buscamos a face do Senhor, eu e você nos entregamos a Ele. Nós